Olá, gente, tudo bem? Meu nome é professora Vanessa, sou professora de História e hoje eu vim aqui contar para vocês a respeito do processo de independência das Américas. Eu espero que você goste desse conteúdo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e venha fazer parte desse momento de estudar, né? Hoje eu vou falar do processo de independência das Américas. O processo de independência das Américas foi um processo muito prazeroso de se estudar. Mas primeiro nós temos que lembrar quem colonizou a América. Quem colonizou? Nós sabemos que quem colonizou a América do Sul foram os portugueses. América Latina foram os espanhóis. E a América do Norte foram os ingleses, né? Mas os ingleses, eles tinham um relacionamento com as pessoas da América do Norte de mais autonomia. Não era igual aqui no Brasil, onde Portugal, né, se intrometia muito nas decisões, totalmente nas decisões aqui do Brasil, da colônia aqui do Brasil. Mas os ingleses, eles davam autonomia para as pessoas que moravam, né, lá, os colonos que moravam na América do Norte. Mas depois da guerra entre a Inglaterra e a França, que trouxe muito prejuízo, né? A Inglaterra venceu essa guerra, porém toda guerra gera um custo, né? Não importa para quem ganha, não importa se o A ganha ou se o B ganha. Se importa o quê? Que toda guerra gera um custo. E afinal, quem vai pagar o custo? No começo da colonização dos ingleses para a América do Norte, eles sempre deram autonomia para os colonos desenvolverem a sua agricultura, o triângulo de comércio, eles sempre deram autonomia. Porém, com esse desfalque financeiro que sobrou da guerra, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que começar a explorar as colônias e agora seria a vez de explorar a colônia da América do Norte. Aqui no Brasil já estavam sendo explorados, né? Os portugueses já estavam explorando aqui no Brasil. Eu gosto muito de fazer uma comparação entre a América do Sul e a América do Norte para vocês entenderem o desenvolvimento, né? Então, o que aconteceu? A América era dividida em 13 estados, né? A América do Norte era dividida em 13 estados. E os 13 estados tinham autonomia para plantar, para colher, para se organizar, para comprar de outros países, porque já pondo que a América do Norte não tinha um solo muito fértil como aqui no Brasil. Eles produziam alguns alimentos, mas porém alguns outros alimentos que eles vendiam e comercializavam precisavam ser comprados de outros lugares, de outros países, como por exemplo o açúcar, né? Depois sim eles começaram a plantar e aí era dividida, né? A parte de cima, da parte norte e a parte sul. A parte de sul eles gostavam muito de plantar algodão, a parte norte desenvolvia o triângulo comercial. Se bem que todos desenvolviam o triângulo comercial. E eles tinham total autonomia para plantar, para vender, para poder pagavam sim um imposto razoável para os ingleses, já que eles eram colônia da Inglaterra, certo? Mas o que aconteceu? Com a guerra entre França e Inglaterra e os prejuízos foram assim financeiros. Não importa se a Inglaterra tenha ganhado, mas os prejuízos financeiros foram grandes. Né, foram grandes. E o que aconteceu? Para poder sanar esses prejuízos financeiros, a colônia inglesa, os ingleses resolveram cobrar mais impostos dos colônios. Né? E resolvemos cobrar, às vezes, impostos abusivos e impostos sem nexo. Né? E os colônios não gostaram muito desse taxação de impostos. E aí que começou os conflitos entre a América do Norte e a Inglaterra, tá? E o que aconteceu?
Aconteceu que as mudanças foram drásticas, né? Porque assim, os americanos da América do Norte, eles tinham autonomia para comprar o melaço, eles tinham autonomia para comprar o açúcar, tinha o porto de Boston ficavam ali, e aí eles podiam ir comprar as coisas em outros lugares e poder usar como matéria-prima para vender o rum, para vender vários alimentos ali nas colônias. Porém, a Inglaterra, né, ela dava essa autonomia para os colônios, mas para poder levantar a Inglaterra lá na Europa, eles precisavam de recursos financeiros. E esses recursos financeiros, eles fizeram o quê? Começaram a cobrar impostos abusivos, né? Eles cobravam o alimento que mais os colônios usavam era o chá, né? Então o chá era como se fosse o café aqui no Brasil. Então eles usavam muito chá. E esse chá vinha de fora, né? Esse chá não era plantado, eles compravam o chá e revendiam e estava o chá ali no comércio. Era comum na mesa do americano ter esse tipo de alimento, o chá. E aí os ingleses viram que eles compravam uma quantidade de chá grande, então eles começaram a cobrar impostos para a compra desse chá. Então eles tiveram, e aí os colônios não gostaram disso. Aí os ingleses, eles também cobraram a lei do açúcar, né? A lei do açúcar que determinava o aumento de tributos sobre a importação de açúcar, já que lá na América do Norte havia o que? Havia o melaço era feito com açúcar. Então assim, eles começaram a cobrar impostos desse açúcar que entrava dentro da América do Norte. Outra lei também foi a lei da taxação de chá, né? Todo chá que entrava na América do Norte, que estava no triângulo comercial, precisava ser cobrado uma taxa de imposto. E isso, no final, prejudicava muito o comércio ali entre os colônios. Outra lei foi a lei do selo. Todo documento que era feito dentro das colônias teria que ser falado, teria que ser mostrado para a coroa inglesa, e a coroa inglesa tinha que carimbar com o selo real que ela estava ciente desse documento. Qualquer tipo de livro, qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de informação precisava ter o selo. E isso fazia com que? Fazia com que os americanos, né, ali das 13 colônias, se sentissem acuado ou observado pela coroa inglesa. E eles não gostaram nem um pouquinho. Então, assim, se eu tinha que comprar uma quantidade de chá de um outro lugar ou uma quantidade de açúcar de um outro lugar, o que eu fazia? Eu fazia um documento de compra. E para esse documento de compra poder entrar nas 13 colônias, eles precisavam o quê? Do selo da coroa inglesa. Só que isso não agradou os colônios já começou a ficar com um sentimento de revoltismo, um sentimento de que isso é injusto, isto não é certo. Isso não é bom, porque até agora estávamos acostumados de ter uma autonomia comercial, uma autonomia econômica, e agora nós somos obrigados a prestar conta nos mínimos detalhes para a coroa inglesa. Então, os colônios não aconteceu. Em 1775, o monopólio da Companhia das Índias Orientais e Comerciais do Chá. Os ingleses, eles não assim, antes eles não tinham, como que eu posso dizer? Eles não tinham interesse do chá, mas eles vendo que ali nas colônias havia sim um interesse pelo chá, eles criaram um monopólio, né? O que é um monopólio? Uma pessoa ou um lugar ou um determinado país que venderia o chá no valor X,
Então, assim, o chá saía de um lugar no valor Y e ia para um outro lugar, e esse lugar o chá era revendido por um valor X. Isso chama-se tributo, isso chama-se imposto. E aí, o que acontece? Eles não aceitaram. Outra coisa também que aconteceu foi que os ingleses começaram a mandar soldados ingleses para ficar nas colônias. Primeiro lugar, para fiscalizar os colônios no caso de algum motim, alguma rebelia, né? E segundo, que esses soldados, eles eram obrigados a ficar numa casa de algum colônio americano. E esse colônio era obrigado a dar sustento, casa. Aí eu me pergunto para você, quantos soldados ficaram nessas casas, fizeram coisas que não agradavam à família? É como se você tivesse a sua casa e de repente viesse um soldado venezuelano e você era obrigado a dar o seu quarto e ele ia ficar na sua casa comendo da sua comida, bebendo da sua bebida, tomando banho, gastando água, gastando luz nas suas custas. E além disso, se ele ouvisse alguma coisa que estava na sua casa que desagradasse o governo da colônia, o governo inglês, ele iria fazer a famosa fofoca ou dedo duro para que os ingleses ficassem de olho na sua família. Era assim que acontecia. E aí eles não gostaram nem um pouco dessa lei que é chamada lei do alojamento, tá? Então, vamos recapitular. Vamos recapitular a nossa aula. Então, primeiro passo, os ingleses, eles foram tardios para colonizar a América. Segundo, eles deram autonomia para os americanos para comercializar, plantar e desenvolver. Terceiro, com a guerra entre a França e a guerra contra a França e a Inglaterra venceu, porém, né, os custos da guerra pesou no bolso dos ingleses e os ingleses resolveram o que? Cobrar mais impostos das suas colônias, que seriam as 13 colônias ali da América do Norte, tá? E como que ele cobrou esses impostos? Através da lei do chá, através da lei do alojamento, através da lei do açúcar, através de outras, a lei do selo. Então, para que pudessem ter uma fiscalização maior. Claro que as ideias iluministas, as ideias de pensamentos liberais já estava acontecendo na França, então eles achavam assim, olha, se essas ideias estão acontecendo na França, nós também, já que nós estamos sendo coagidos com esses impostos, nós também podemos sim nos rebeliar, nós podemos sim também tentar algo para criar a nossa independência, tá? E aí, esse foi um dos motivos que começou a independência dos Estados Unidos, tá? E na próxima aula eu vou contar mais sobre a independência dos Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha absorvido o conteúdo e se você gostou, deixa aqui no comentário qual foi a sua dúvida. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui. Um beijo e até a próxima aula.